No dia 7, eu li do escritor alemão Hoffmann, um clássico, O Reflexo Perdido e Outros Contos Insensatos. Eu já fiz um vídeo resenha para o Hoffmann para o seu romance Reflexões do Gato Moor, e quem tiver interesse de ver, eu vou deixar o link abaixo desse vídeo. O Hoffmann é um escritor alemão de fins do século XVIII, começo do século XIX, é um representante da escola romântica, mas o Hoffmann é um autor que ele se encaixa dentro do romantismo, mas ele também extrapola e acrescenta ao romantismo. Aqui, em O Reflexo Perdido e Outros Contos, a gente tem vários textos de literatura fantástica, alguns beirando terror mesmo, em que a gente vê alguns temas e algumas ideias, alguns conceitos que a gente encontra em outros autores, como Stevenson, como Poe, como o Lovecraft, né, que também pertencem à literatura fantástica, embora nenhum desses seja romântico. Mas, nesse sentido, o Hoffmann é um pouquinho anterior a eles e trabalha com várias ideias que são comuns a todos esses autores, né, da literatura fantástica e de alguns casos vertente do terror dentro do fantástico, além da atmosfera gótica. A gente tem aqui, por exemplo, o tema do duplo, o tema do pacto com o mal ou pacto com o diabo. Algumas ideias que a gente já encontra, por exemplo, em contos de fadas, como aquela ideia de que a gente deve tomar cuidado com as promessas que faz para não quebrá-las, e tomar cuidado com os juramentos impensados que faz, porque isso vai ter consequências depois. Além de toda uma atmosfera gótica mesmo, e algumas ideias que também são bem do romantismo, e aí não necessariamente gótico, mas bem da escola romântica, que é aquela ideia do inadaptável, né? Daquele ser de exceção, que é um homem talentoso e não consegue se encaixar. Um dos textos mais deliciosos aqui, que não tem a ver com o fantástico propriamente, é esse trechinho de um dos livros, porque isso aqui é uma seleta de várias obras do Hoffmann, de um dos livros do Hoffmann, que ele coloca um personagem que ele inventou, né, que é o Kreisler, que é um dos protagonistas de Reflexões do Gato Moor, escrevendo as suas apreciações sobre música, a música do Beethoven e outros. E aí esse trecho Kreisleriana eu achei delicioso, delicioso, e a gente vê presente não só nesse trecho, só que de uma forma mais sutil, mas a ideia, né, do homem que não consegue se encaixar, que é um homem assim de capacidades fora do comum dentro da sociedade na qual ele se move. E isso é mais claro, essa figura do Kreisler, que é o autor, né, dessas críticas de música que aparecem no trecho aqui, no Kreisleriana, no romance Reflexões do Gato Moor. Muito bacana. Quanto mais eu leio Hoffmann, mais eu chego à conclusão de que estou quase chegando à conclusão de que ele é o meu autor alemão. Ah, uma outra coisa, antes que eu esqueça, já tinha esquecido. A gente também vai observar algumas coisas assim bem interessantes, inovadoras, bem modernas, no estilo do Hoffmann em alguns dos contos, especialmente alguns dos primeiros contos que abrem essa seleta aqui. Algumas passagens na escrita, né, nas descrições e narrações do Hoffmann, em que ele sai coloca o seu personagem saindo de um ambiente e entrando de um outro, quase sem você perceber que ele está fazendo isso. Ele faz aquele deslize de uma cena para outra como se fosse uma edição de filme, né? Como se você estivesse assistindo uma montagem em que numa imagem, né, numa cena, o personagem está no local e na cena seguinte, na montagem de um filme, ele já está em outra. Tem alguns desses movimentos aqui na escrita do Hoffmann, especialmente em alguns dos contos do início, né, desse volume, que estão logo no início. E o autor que eu me lembro que chega a fazer isso, que você tem que ler com muita atenção para perceber que aquilo ali, o personagem saiu de um estado, né, e entrou em outro, saiu de um ambiente e entrou em outro, é
um autor até realista, da nossa literatura mesmo, dentro de uma escola realista, mas que faz isso no seu terceiro romance, que é o Josué Montello no A Luz da Estrela Morta. O Josué Montello faz isso em A Luz da Estrela Morta. Isso que o Hoffman faz aqui. Muito bacana. E aí a gente vê como é que os clássicos são cada vez mais modernos. Muita coisa que a gente pensa que foram os escritores modernos que inventaram. Não? Aí no dia 8 eu li Filosofia Pré-Socrática, da professora de filosofia antiga de uma universidade britânica, que é a Catherine Osborne. E eu dei 5 estrelas para esse livro. Eu tenho outros livros de filosofia pré-socrática, mas esse aqui é espetacular, apesar de ser modesto. No texto mesmo são 155 páginas, né? E tem muitos desenhos, né? Tem muitos box, tem muitas trechinhos, né, para você ver outras coisas, para você ver reproduções de pintura, para você ver reproduções de arquitetura antiga, né, da Grécia Antiga. Mas o que eu gostei tanto nesse aqui, apesar disso não ser novidade em princípio para mim, mas eu estou muito satisfeita de ter comprado e ter lido esse livro. A Catherine Osborne, ela desconstrói aquela história arrumadinha da evolução da história da filosofia, que ela até nos conta aqui como normalmente os historiadores de filosofia vêm contando a história da filosofia, e aí começam com os pré-socráticos, né? A partir do século XIX e até nas primeiras décadas do século XX, e ela desconstrói essa narrativa arrumadinha, elegante, ordenada. Ela mesmo diz que no final aqui, quando ela chega na conclusão, que ela provavelmente os leitores não acharam, né, a apresentação dela dos pré-socráticos tão elegante, tão arrumadinha, né, mostrando uma evolução como os historiadores de filosofia vinham fazendo desde o século XIX. Por que ela desconstrói? Porque ela vai mostrar aqui que não existe essa pretensa evolução quando ela nos chama a atenção, inclusive... Deixa eu ver se eu acho o quadro aqui. Inclusive, de como algumas ideias, algumas teorias, alguns conceitos, né, algumas especulações desses filósofos pré-socráticos, de vários deles, né, Zenão de Eleia, o Tales de Mileto, o Heráclito, o Pitágoras e outros, como é que algumas das ideias desses pré-socráticos foram devidamente jogadas para escanteio, né, suprimidas dentro dessas histórias de filosofia, porque não se encaixavam nesse modelo arrumadinho, elegante, de que teria havido uma evolução da filosofia, né? Que os filósofos, né, que vêm depois dos pré-socráticos tiveram ideias que eles pré-socráticos não haviam tido. Não é bem assim, nos mostra a professora Osborne. Por quê? Porque aqui a gente vai ver que ela nos mostra como é que vários desses filósofos, que são os primeiros filósofos do Ocidente, né, são a base da nossa filosofia, antes mesmo de Platão, de Aristóteles, antes mesmo de Sócrates, por isso são pré-socráticos, eles especularam com áreas, né, com conceitos que formam hoje em dia áreas determinadas, separadas da filosofia. Você vai encontrar especulações de vários desses filósofos antigos, do século VI a.C., do século V a.C., sobre metafísica, teologia, além da cosmologia, que é geralmente o que a gente vê, né? Cosmogonia, cosmologia no caso deles. Mas a gente vai ver especulações, por exemplo, na área de filosofia da linguagem e teoria do conhecimento. Isso para mim foi uma surpresa. E aí eu gostei muito dela ter me dado mais do que eu esperava. Gostei da escrita também dela. Eu achei ela com um leve senso de humor, aquela coisa assim, bem britânica, né? Gostei muito. Procurei se tinha mais coisas dessa autora, né? Dessa professora na internet. Ela publicou muitas coisas, mas em português, por enquanto, a gente só tem este, que é simplesmente um luxo isto aqui. Isto aqui é um espetáculo. 5 estrelas. Se sair mais alguma coisa da Catherine Osborne em português, eu vou atrás. Se vocês souberem de alguma coisa que tenha saído, por exemplo, em Portugal, me avisem. E hoje, dia 9, eu li Contos da Ilha e do Continente, do nosso escritor brasileiro Luz Cardoso,
Em 2012, quando saiu essa edição aqui, houve o centenário dele, né? Que eu me lembro que eu fiz até um vídeo sobre o Lúcio Cardoso, vou deixar o link embaixo. Mas essa coisa que eu só li agora, né? Dei 9 estrelas. É muito difícil você ler uma seleta, né? Ou uma coletânea de contos e você dá 5. Eu acho difícil. Mas eu dei 4 sem nenhum demérito, não. É porque realmente o Lúcio, pelo que a própria Valéria Lamego coloca aqui no princípio, e a gente tem a confirmação disso lendo os contos, o Lúcio Cardoso nunca teve o conto como a sua principal preocupação. Então ele usou muitas vezes o conto para brincar com ideias que mais tarde ele poderia ou não desenvolver em novelas ou romances. Então você tem contos aqui que não chegam a ter um fecho propriamente. É como se ele estivesse realmente brincando com a ideia, né? Vendo no que ia dar, né? Tipo uma experimentação, né? Testando uma ideia, testando uma forma de narrar. Então ficam com aquele sabor, alguns contos, não todos, ficam com aquele sabor de uma coisa que não chegou a render tudo que poderia e que ficou mais ou menos no meio do caminho. Mas isso não é uma crítica, tá? Não era o propósito dele realmente, não era a preocupação dele, não era a sua prioridade, como a gente vai perceber, o gênero conto. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui aqueles sinais mesmo da escrita do Lúcio Cardoso, para quem já conhece dos romances. A gente tem essa presença marcante da morte, né? Das doenças que levam à morte, ou da ameaça de uma morte eminente, né? Aquela sensação de morte iminente por causa de um personagem ali que tem alguma dessas doenças sérias. A gente tem a questão dos cheiros, né? Que é tão pronunciada em Crônica da Casa Assassinada. A gente tem alguns contos aqui na parte final que você tem essa sensação do cheiro, daquela coisa assim, até um pouco repugnante e que lembra mesmo deterioração, né? De algum corpo deteriorando, de alguma pessoa que está doente, que está morrendo aos poucos. Isso acontece em Crônica da Casa Assassinada e você tem a impressão que você está sentindo o cheiro, é muito forte naquele livro. E a gente tem algumas evocações disso aqui. A gente também tem aquela presença do inadaptado, mas não da forma como os escritores românticos colocam. O inadaptado do Lúcio Cardoso, muitas vezes, é aquela pessoa que não conseguiu se realizar na vida, ou que teve que se despedir da vida muito rápido. Aqueles personagens que ficam doentes, vão para sanatórios, então eles estão apartados da vida normal dos outros. Eles não querem nada de espetacular, mas eles não conseguem ter uma vida normal por causa da sua falta de saúde ou porque alguma coisa que eles desejavam muito na vida não se realizou, né? Às vezes uma mulher que ficou mais velha, não se casou, não teve os filhos que ela desejou. Então você tem esse tipo de inadaptados aqui na escrita do Lúcio. E essa presença forte do gótico também, né? O Lúcio foi, entre outros, além do Dostoiévski, ele foi influenciado também pelo Edgar Allan Poe. E tem 2 contos soberbos aqui, já na linha da literatura fantástica, né? Bem góticos mesmo. Góticos assim, beirando o sobrenatural, né? Quando não dentro do sobrenatural, pelo menos em 2 histórias. Olhos Mortos e A Escada. Esse segundo, então, A Escada, é primoroso. 4, porque não era, como eu disse, não era a prioridade do Lúcio Cardoso. Mas é sensacional para quem gosta dele, quem quer ver como é que ele trabalhou vários dos seus temas mais tarde, né, aprofundados e desenvolvidos nos romances. Dá para encontrar aqui nos contos. E foram esses.